Há dúvida sobre se o plebiscito para a reforma política vai ser realizado a tempo de as propostas que eventualmente sejam apresentadas, sejam aplicadas na eleição já de 2014 por conta do princípio da anualidade que está na Constituição. Ótima pergunta. Se não for possível fazer o plebiscito para que valha para 2014, ele deve ser mantido nessa data já tão rápido ou talvez fazê-lo mais para frente? Ótima pergunta. Primeiro, o que eu acho que é mais importante é que ele seja feito. Segundo, eu acho que ele tem que ser feito com o tempo suficiente para que a população seja esclarecida. Mas nós precisamos de tempo de propaganda política sobre propaganda política no sentido de propaganda esclarecedora sobre essas matérias, como é o financiamento público. E nós do PCdoB achamos que o plebiscito deve girar em torno de 2 ou 3 questões. Nós não devemos levar muitas questões às ruas, devemos levar as questões centrais do sistema político, que são, sobretudo, financiamento e sistema de voto. Para nós, essas são as questões nevrálgicas que devem ser reformadas. Se o financiamento deve continuar sendo privado ou não, que é a questão essencial, e não os adereços do tipo de do financiamento, e como deve ser o sistema de voto. Se ele deve continuar sendo proporcional ou não, distrital ou não. Eu começaria pelo segundo, Moisés. Pela forma de escolha dos parlamentares. Exato, e depois voltaria para o primeiro. Por que pelo segundo? Nós percebemos que houve uma rejeição, uma crítica muito grande à forma de como os partidos políticos atuam, né? Chegando até a vermos situações de violência do ponto de vista da rejeição. Eu tenho para mim que está na hora de nós pensarmos em rever o monopólio que é dado aos partidos políticos da competição eleitoral. Possivelmente, você pode incorporar novos atores à política se você abre espaço para candidaturas avulsas. E uma vez que poderá haver espaço para candidaturas avulsas, é provável que os próprios partidos se repensem enquanto método de escolha de defendida, aliás, pelo Joaquim Barbosa, Exato, na semana que passou. defendida por Joaquim Barbosa. Não, sobre isso eu tenho uma enorme dúvida, eu quero depois voltar. Vamos lá, o espaço aqui é justamente para a gente discutir ideias. Nesse momento, Moisés, é exatamente poder ter dúvida, poder confrontar ideias para tentar construir. Posso ver o que o Marcelo acha disso antes de você manifestar suas dúvidas, Moisés? Por favor, Marcelo, a palavra é sua. Eu não sou contra candidaturas avulsas, mas eu acho que nós temos outras prioridades do Brasil. Eu acho que o sistema partidário ele é muito mal construído, mal ajambrado. Nós precisaríamos consolidar esse sistema partidário nacionalmente, regionalmente melhor e localmente, talvez com voto distrital. Há várias propostas na mesa aí, misto, puro, lista aberta, lista fechada, vota no partido e vota no candidato. Tem até o distritão, cada estado seria um distrito. Exatamente. A proposta do Michel Temer. Exatamente. Isso mesmo. Então, eu acho que há ainda muito que aperfeiçoar no sistema político brasileiro. Mas o fato é que a presidente Dilma deve enviar na semana que vem ao Congresso esse pedido de convocação de um plebiscito. E a questão que se coloca é exatamente essa. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se dar? São muitos os interesses, vários partidos já têm suas questões que devem apresentar, e nós vamos poder ver aqui até alguns exemplos. Vamos ver. O PT, por exemplo, gostaria de ver aprovado na reforma o financiamento público de campanha e o voto proporcional em lista fechada. O PMDB defende o distritão, modelo que transforma as eleições proporcionais para deputados e vereadores em majoritárias, ou seja, os mais votados seriam eleitos. O PSB quer a unificação das datas de todas as eleições em mandato de 5 anos, sem reeleição. O PDT defende o fim do Senado, com um parlamento unicameral. O PSC e PRB querem que o voto seja facultativo. Então a gente vai falar sobre isso com o Ricardo Caldas, cientista político, que está lá no nosso estúdio de Brasília. Ricardo, obrigada, viu, pela sua presença aqui pra gente. Ricardo, eu vou chamar ponto a ponto dos itens que foram apresentados pelo Palácio do Planalto ao Congresso, para você ir explicando para a gente o que é cada coisa. Vamos começar, então, com a questão do financiamento das campanhas. Esse é o primeiro item, então, dessas propostas que foram enviadas pelo governo para o Congresso. E o primeiro trata do financiamento das campanhas, se seria público, privado ou misto. Quando você fala de financiamento público, privado ou misto,
O que nós temos é a possibilidade, alguns países só prevêem financiamento público, ou seja, o recurso vem todo do Estado. A forma que esse recurso é distribuído varia muito. Alguns países, né, como o Brasil, eles distribuem os recursos para os partidos praticamente anualmente. Então, ele já é um recurso previsto e ele é distribuído em função do número de cadeiras, da participação de cada partido dentro do parlamento, da sua importância. Então, ele recebe uma verba que vem do orçamento público. Alguns países só distribuem recursos em anos eleitorais, especificamente para a campanha. Então, no nosso caso, nós temos um sistema mais custoso. No caso privado, então, existe a possibilidade de doações tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, as empresas, né? Então, alguns países permitem que as empresas doem recursos para a campanha, ou elas podem doar ou para o candidato fisicamente, pessoa física, ou podem doar para o próprio partido, né? Alguns países não permitem e outros países estabelecem limites. Então, quando você tem um sistema misto de financiamento, então o recurso pode vir tanto do Estado quanto do indivíduo, do cidadão ou da empresa. Mas eu também insisto, eu não vejo essa questão como uma questão de reforma política. Eu vejo mais como uma questão de reforma eleitoral que pode ser resolvida no âmbito da Câmara e do Senado em uma votação no Congresso. Então, eu não colocaria essa como parte. Não, com certeza, mas de qualquer maneira, como está na lista das propostas que foram enviadas, a gente destrincha de qualquer forma, mas obrigada pelos seus esclarecimentos de qualquer maneira, Ricardo. Vamos para o segundo ponto, que ele fala da definição do sistema eleitoral, se ele seria com um voto proporcional, como é hoje, com o voto distrital, o distrital misto, ou majoritário, ou distritão, também chamado assim, ou a proposta em 2 turnos. Enfim, vamos explicar essa história de voto distrital ou distritão. Acho que a maioria não sabe bem o que é isso. Essa, com certeza, é a pergunta mais importante de todas. Qual é o sistema eleitoral? O que é o sistema eleitoral? É o conjunto de regras que decide como serão escolhidos, né, os deputados. Então, no nosso sistema atual, nós temos o sistema proporcional, também conhecido como sistema de listas. Por que é proporcional? Porque o número de cadeiras no parlamento é distribuído em uma proporção dos votos obtidos, e é claro que aí você utiliza alguns sistemas de cálculo e tudo, mas a ideia é que o número de votos de cada partido corresponda, grosso modo, ao número de cadeiras que ele obterá no parlamento futuramente. Só que existem alguns entraves, que a coisa não é tão bonita quanto parece. As eleições são feitas no âmbito de cada estado brasileiro. Então, na verdade, nós não temos uma eleição nacional. Nós temos 27 eleições simultâneas e aí, então, você tem a eleição por estado. Nós temos o problema de desequilíbrios, né? O número mínimo de deputados hoje são 8, né? Então, alguns estados pequenos, como Amapá, Acre, eles acabam tendo proporcionalmente o número de votos para eleger um deputado é infinitamente inferior ao, por exemplo, de São Paulo, que tem um número máximo de deputados. Então, apesar do sistema proporcional se dizer proporcional, na realidade ele não é, porque ele estabeleceu um limite mínimo e um teto máximo. Então, com isso, ele de fato acabou a proporcionalidade. O voto proporcional brasileiro é o de lista aberta. Funciona assim. O estado do Amazonas, por exemplo, tem 8 vagas de deputado federal. Para elegê-los, os partidos apresentam uma lista de candidatos. O eleitor pode votar num dos candidatos ou no número do partido. Somam-se os votos de todos os eleitores. Um partido só consegue eleger um representante se conquistar um número mínimo desses votos. Essa cota é calculada em cada eleição. Não basta um candidato ser bem votado individualmente se o seu partido não alcançar essa cota mínima. Primeiro, o partido como um todo tem que se sair bem nas eleições. Se o partido não alcançar a cota mínima de votos, ele não elege ninguém. Por outro lado, quanto mais votos, mais vagas o partido terá, até completar as 8 vagas de deputado federal que o Amazonas tem direito. Dentro do partido, são eleitos os que tiverem melhor votação individual. E quem teve mais votos do que a cota mínima transfere esses votos para o partido, que vai distribuí-los a outros candidatos, e assim ajudá-los a se eleger. Essa transferência faz com que um candidato que recebeu poucos votos seja eleito do mesmo jeito com o que sobrou de um candidato bem votado. O voto proporcional também é válido nas eleições para deputados estaduais e vereadores. É um sistema que tem uma grande virtude que o eleitor ele pode escolher de uma lista que é apresentada por cada partido qual daqueles candidatos ele quer votar. Então essa é uma vantagem, né? Talvez seja a principal vantagem. No final das contas, quem decide quem vai ser eleito é o eleitor.
uma crítica assim, patente ao nosso sistema de lista aberta é que durante a campanha os candidatos de uma mesma chapa, de uma mesma lista, competem um com o outro. Isso acaba, no lugar de fortalecer os partidos, fortalecendo os nomes. Então esse é o sistema proporcional. O sistema misto, também conhecido no Brasil como sistema alemão, ele procura estabelecer um equilíbrio entre o sistema de listas, que é o que nós usamos hoje, e o voto distrital. O voto distrital, basicamente falando, é a divisão do país, não por estados, mas por distritos. Então você elege um deputado de acordo com o distrito onde você mora. O distrito pode ser um bairro, como no caso de São Paulo, ou pode ser até mesmo uma cidade, dependendo do número de eleitores. Então, no caso do sistema alemão, você elege a metade pelo sistema de listas, a metade pelos distritos. E o sistema distrital puro, como é utilizado nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ou até mesmo no Canadá, ou em 2 turnos, como é o caso da França, que na minha opinião, seria o que mais se adequaria ao gosto do brasileiro, né? Que você faz 2 eleições consecutivas, você segue então esse modelo. O país todo é dividido em distritos, os distritos têm uma certa homogeneidade entre eles, de renda, o fato de ser urbano ou rural, e aí então o eleitor escolhe dentro daquele distrito quem é o seu representante. A grande vantagem desse sistema que eu defendo é que se o eleitor não estiver satisfeito com o seu representante, ele pode convocar uma nova eleição naquele distrito. Então esse é o sistema chamado de recall. E isso deveria estar, na minha opinião, na lista de perguntas, porque esse é o mecanismo mais efetivo de controle da sociedade sobre o seu representante. É o recall que, de fato, simplesmente falando, é uma nova eleição.